quantos projetos que surgem e acabam morrendo no meio do caminho. Quantas vezes você já começou a plantar algo e não se permitiu chegar na colheita? É muito fácil você ter uma ideia e começar essa ideia. Para algumas pessoas é fácil, para outras nem tanto. Aquilo de dar o primeiro passo. Ele é muito importante, já é um destravar, né? Quando você quer mudar algum comportamento, quando você quer iniciar algo novo, esse primeiro passo que você dá já te coloca mais próximo da realização. Mas no campo de batalha no dia a dia, em que realmente vai ser o fator decisivo para você chegar naquela colheita ou não. Então, tão importante quanto começar é continuar. E a nossa dose do dia, ela diz bem assim: entre plantar e colher existe o regar. Quantas ideias, quantos projetos e quantos sonhos começam a ser colocados em prática e morrem no meio do caminho por falta de regar. E quando estamos perto do momento da colheita, e quantos, né, que quando estão perto do momento da colheita acabam desistindo. Talvez você já teve algum projeto em que você começou, você continuou, mas ao longo do caminho você acabou deixando ele pelo caminho. Hoje eu quero te trazer essa consciência de o que é que você talvez tenha parado de fazer ao longo do caminho e que você sabe que vai levar para um objetivo que você queira. Tem algo que você deixou de fazer, que você começou, continuou por um tempo, mas não se permitiu chegar no momento da colheita? Seja por algum desafio que surgiu no meio do caminho, seja por algum medo, ou pelo simples fato de não manter a constância, de acabar deixando para depois. E aí, do que adianta se a gente começa a plantar algo, cuida por um tempo e depois para? Aí outro projeto, começa a plantar, cuida por um tempo e depois para. Se pensar nessa lógica, quando que vai chegar o momento da colheita, de você desfrutar os resultados do teu esforço? Então, quando a gente fala em empreender, convém mais você focar em um projeto, você alinhar tudo o que precisa nesse projeto, ver todas as melhorias, todas as mudanças que precisam acontecer e depois você vai para o próximo. Só que quando você vai para o próximo, para próximo degrau da escada das suas colheitas no teu negócio, você não deixa aquilo para trás. Se você deixa para trás, fez parte por algum momento, você colheu por um tempo dele. Só que se você começa a empilhar resultados, que é o que eu sempre venho falando nas nossas doses do Café de Milhões, é aí que você começa a crescer exponencialmente a tua empresa. Porque imagina que o que você focar nesse mês para crescer na tua empresa, você vai colher nesse mês, mas no próximo, e no ano que vem, e daqui a 5 anos. Então, dessa forma de não começar e parar, tudo a todo momento, é que nós conseguimos nos permitir colher. Isso é uma decisão também. E aqui muitos, quando chega a parte da colheita, acontece alguma coisa ou vem algum pensamento justamente para travar a colheita. Pode perceber que quando está muito próximo de você ter um resultado grandioso, de você ter uma virada de chave na tua empresa e no teu pessoal, coisas começam a acontecer. É como se fosse uma prova de se você realmente quer aquilo. Só que quando você passa por isso, quando você estoura essa bolha, aí que você colhe os resultados. Então eu quero te questionar, tem algo que você já fazia e que você parou de fazer por qualquer motivo que seja, e que você sabe que retomando essa ação durante o dia, você já vai ter mais resultados ou vai te levar para o objetivo? Porque é muito fácil a gente focar no que falta, né? Em algo novo que quer iniciar, sendo que muitas coisas que já acontecem no dia a dia estão pedindo mais a constância ou estão pedindo um esforço a mais. Às vezes o que já acontece no teu dia a dia, se isso fosse feito de uma forma
mas consistente levaria para mais resultados. Assim como uma plantação passa por um processo de dias bons e dias não tão bons, sol e chuva, para chegar o momento da colheita, assim é com as nossas conquistas. Você não tem uma ideia hoje e amanhã já sai colhendo os resultados, os frutos dela. Existe um processo de regar diariamente, buscar por mais conhecimento, executar as tarefas que o levarão à colheita e não parar até chegar lá. Se você for ver alguém que tem hoje algum resultado, alguma colheita que você também quer ter, essa pessoa, ela começou, ela deu o primeiro passo, mas ela não parou. O sucesso, o resultado, ele acontece para quem não para no meio do caminho. Porque sair falando uma ideia para todo mundo, sair falando de um projeto para todo mundo, ok. Só que você percebe que isso é algo que todos nós poderíamos fazer? Aí aonde que a gente separa quem realmente chega no momento da sua colheita e quem não? Quem não para no meio do caminho. E o que é esse meio do caminho? É o processo do dia após dia. E como eu já venho falado nessa semana aqui, o processo ele precisa ser passado, porque você vai se lapidar nesse processo. Você vai melhorar, você vai se desenvolver, para você conseguir sustentar ele a longo prazo também. Nesse tempo de regar, para cada pessoa será diferente, por estarmos em realidades e momentos diferentes. E é ter a convicção de que o sim de Deus, ele abençoa. O não, ele protege. E a espera prepara. O sim de Deus, ele abençoa. Então, se você sente que é aquilo que é para fazer, está naquele momento, ou tem uma melhoria a ser feita na tua empresa, já está abençoado. Só que parte de nós fazer o que precisa ser feito todos os dias. Da mesma forma, o não de Deus protege. Tem muitas coisas que não vai ser no nosso tempo, não vai ser do nosso jeito. E por quê? Porque apenas Ele sabe exatamente tudo que está escrito na nossa história. Início, meio e fim, em todos os detalhes. E às vezes nós ficamos como pessoas teimosas ali, em cima de alguma coisa, em cima de algum projeto, sendo que tem algo muito maior e melhor sendo preparado. Então é estar sensível também em entender quando é o momento de algo, quando não é o momento de algo. Da mesma forma que todos os dias a gente tem que estar muito sensível a perceber onde a gente precisa avançar, se esforçar mais, focar toda a nossa energia, da mesma forma é perceber o que não é o momento agora. Então o não de Deus, ele também protege. Às vezes, algum sonho, algum objetivo que você tenha vai sim acontecer, mas não é o momento agora. E como que a gente percebe isso no dia a dia, né? Quando a gente pede, quando a gente tem essa conexão de pedir por sabedoria, de estar sensível, de orar, de abrir a Bíblia, de fazer o seu devocional, quanto mais a gente busca, mais sensível a gente fica resposta também. E é saber ver a resposta nos pequenos detalhes. E para cada pessoa é diferente, né? Às vezes você vai ouvir alguém falar. Às vezes você vai ver alguém que passou pela mesma situação, algum testemunho que ela te contou. Às vezes vai ser um simples incômodo no coração. Outras vezes tem pessoas que escutam a voz nitidamente. Vai por aqui, não vai por lá. Então para cada um de nós é diferente esse sentir o que realmente Deus tem preparado para nós. Se é o momento, se não é o momento. Então para cada pessoa é diferente. Algumas vão ouvir nitidamente, outras não. Vai ser um entendimento, vai ser algum pensamento, vai ser algum sonho. Só que quando nós também recebemos um não de não vai por aqui nesse momento, porque não é hora disso acontecer, e a gente fica em cima daquilo, acontecem coisas para te tirar desse caminho.
E por quê, né? Eu acredito que assim como os pais querem o melhor para os seus filhos, que eles já sabem de algumas coisas que se eles fizerem não vai dar bom, assim eu percebo muito cuidado de Deus com a gente. Se ele sabe de todas as coisas, se ele já sabe o que pode acontecer e o que não. Às vezes o não, por mais que para nós possa parecer algo que não faz sentido, tá tudo escrito. Ele sabe de todas as coisas. E eu te trago esse exemplo porque já teve coisas que aos meus olhos eu olhava assim, não, mas eu vou ir por aqui. Porque, cara, se Deus permite sonhar, Ele permite realizar. Eu sempre falo isso aqui contigo, né? Então, se eu tenho esse sonho, se eu tenho um objetivo, eu vou correr atrás dele. Mas me vinha uma vozinha, me vinha confirmações de todos os lados, de vários jeitos, de que, calma filha, vai se realizar, mas não é o momento agora. E aí por teimosia eu fui lá e não deu bom. E aí em outro momento, em outra circunstância totalmente diferente, deu muito certo. Só que o que aconteceu ali? Quando a gente pega, né, uma meta, um objetivo, se Deus permite sonhar, permite realizar. Então é só eu fazer o que precisa ser feito, que vai sair 100% como eu imagino. Vai ser lindo. No tempo certo, vai. Se não tá no tempo, não vai. Aí vai ter que ter algum ajuste de rota, vai ter que ter alguma correção. Então, por isso, a gente sempre no final das lives do Café de Milhões, das doses diárias, a gente pede por sabedoria. Porque eu sei que você tem grandes objetivos, grandes sonhos, eu também tenho, todos nós temos, e cada vez eles vão ser maiores e melhores. Mas esse processo para realizar um por um deles, a ordem de como as coisas precisam acontecer, às vezes a gente vai ter o entendimento dessa ordem exata, às vezes não. Então aquilo que eu tô te dizendo durante essa semana o processo é necessário para você sustentar a longo prazo, para estar alinhado com o que Deus tem preparado para nós, esse processo ele precisa acontecer. Então quando eu digo assim, o sim de Deus abençoa, vai lá e faz. Se você sente que é isso, o momento, e as confirmações vão vindo a todo momento também, seja em pensamento, em voz, em algo que você ouviu, algo que você sonhou, e é pedir por isso também, por esse entendimento. Mas da mesma forma, o não, ele protege de algo que a gente nem sabe que pode vir a acontecer, e a espera prepara. O sim de Deus abençoa, o não protege, e a espera prepara. A espera é o que, Dani? Eu ficar lá de pernas pro ar, no sofá da minha casa, com as perninhas cruzadas, esperando as coisas acontecer? Não. Quando eu digo a espera, é mais no sentido de você estar em paz com aquilo. Eu vou estar aqui todos os dias, fazendo de pouquinho em pouquinho o meu melhor, melhorando, me lapidando, buscando mais conhecimento, pedindo por mais sabedoria, mas com meu coração tranquilo nessa espera. E a espera também não tem como saber o tempo que ela vai ser. Digamos uma espera de algo que você quer tanto realizar, de um próximo sonho, um próximo objetivo. Talvez você imagine que essa espera vai ser 6 meses e talvez aconteça em 3, em 2. Da mesma forma, talvez você tenha uma expectativa para os próximos 6 meses e isso vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque antes dessa realização vão vir outras na frente. Você já não colocou um objetivo? Vamos pegar um exemplo prático no dia a dia, tá? Digamos que você estava juntando dinheiro para colocar um projeto em prática, para realizar um sonho. E aí veio outro antes. Surgiu do nada um outro objetivo antes, você foi lá e realizou aquele objetivo antes. E ele era muito maior, muito melhor. Ou ele fazia mais sentido naquele momento. Então, da mesma forma, coisas que a gente planeja também, elas não vão acontecer no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. E não quer dizer necessariamente que isso seja ruim.
Ah, Dani, eu coloquei um objetivo aqui e vai levar mais tempo do que eu imagino. Talvez leve mais tempo justamente porque tem outras coisas melhores e maiores que vão acontecer às vezes antes. Ou seja esse o cenário, ou o cenário seja outro, em que não vai acontecer no seu tempo, porque você vai exigir de um processo maior. Todos nós temos processos diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. Então, se todos nós fôssemos colocados assim, um do lado do outro, com o mesmo objetivo, com a mesma meta, muitas vezes não é por falta de habilidade, por falta de você saber como chegar lá que você não chega, mas muitas vezes porque você, o seu eu interior, ele precisa ser trabalhado ao longo do tempo também. Por quê? Para se manter quando chegar lá. E o entendimento muito claro que eu tive, não sei quanto tempo que faz, mas foi recente. Não faz questão de 1 ano, faz menos. Que é, às vezes você tá lá, em direção a algo, as coisas vão dando certo, tá tudo acontecendo, e do nada parece que algo trava, algo para, como se fosse para você não chegar na colheita. E o entendimento que eu tive mais vezes que isso aconteceu é como se viesse uma voz assim, ó, de Deus dizendo: filha, filho, se eu te der hoje o que você tanto quer nas tuas mãos, não vai se sustentar da forma que tá. Ou filho, filha, se eu te der hoje nas tuas mãos o que você tanto tá pedindo, ou o que você tanto tá querendo, talvez você se perca. E esse talvez você se perca, só você vai saber o que é pra você. Conforme nós vamos crescendo na nossa empresa, conforme você vai aumentando o seu faturamento, aumentando o seu lucro, conforme você vai se tornando uma pessoa maior e melhor, você precisa cuidar para não se perder. E muitas vezes eu acredito que não nos é permitido algumas colheitas justamente por isso. Porque ao você se perder, que você bem sabe o que é para você, seja se distanciar de Deus, seja que talvez o ego ele vai subir, seja alguma coisa que não vem para somar, se isso fosse acontecer, você iria se perder. Então, às vezes, um pequeno ajuste de você não perder a sua essência, não perder o seu jeito, você ajustando isso, a colheita ela já vai ser permitida. Eu acredito muito nisso, porque teve algo que eu passei na pele. E, gente, é uma linha muito tênue. A gente precisa lembrar todos os dias de que, sim, a gente quer crescer, avançar, prosperar, cada vez subir mais os degraus da escada, mas você não pode esquecer de quem você é, de quem te trouxe até aqui também. Porque pode perceber, não sei se você já teve esse entendimento, mas muitas vezes quando tá tudo ok, tudo tranquilo, acontece alguma coisa ou para você voltar a se aproximar mais de Deus, você voltar a se conectar mais com Ele, ou por algum entendimento que você precisa ter. Então esse processo dia após dia, a gente precisa vigiar o tempo todo. E é muito fácil, né, como que tá hoje nas redes sociais, a visão de sucesso, que apenas tá em coisas materiais, apenas tá em a qualquer custo fazer tudo, e não precisa ser assim. Não é leve dessa forma. Então, quando você está bem, o seu negócio vai bem, mas ele se sustenta também. Então, que o nosso objetivo ao longo desse ano, ele seja assim, cada vez crescer mais, conquistar coisas maiores e melhores, mas sem esquecer de quem você é, da tua essência, do que acontece todos os dias. Porque aí você chega na tua colheita, mas você chega bem na tua colheita. Você sustenta a sua colheita. E as pessoas que estiveram contigo no processo, elas colhem junto contigo também. A gente até acabou fugindo um pouco, né, da nossa dose do dia. Mas conforme vai vindo, eu vou falando.
Então, entre plantar e colher, existe o regar. É a nossa dose do dia do Café de Milhões. E o questionamento que sempre tem aqui no cantinho de cada dose, questiona bem assim. Qual projeto ou comportamento está precisando ser regado? Ser olhado novamente? Tá tudo bem se você começou um projeto e parou no meio do caminho, mas precisa desistir dele? Precisa deixar o esforço que você já colocou nele para trás? Se não faz mais sentido, se é página virada da tua vida, aí ok. Mas se é algo que vai te levar para o resultado, para a colheita que você quer, é só retomar. Sabe aquilo de você abrir os stories e dizer, gente, eu tava sumida aqui, né? Então, mas agora eu voltei. Precisa mesmo criar todo um contexto ou é só voltar? É só voltar a postar no story. Olha que exemplo simples. Que às vezes a gente cria algo na nossa mente de, meu Deus, o que vão pensar, o que vão falar? Não vão pensar nada, não vão falar nada. As pessoas são ocupadas fazendo delas todos os dias também. Gente, é um exemplo simples. Às vezes, de você ficar sem postar stories, já chega falando, eu tava sumidinha por aqui, mas voltei. E você coloca um peso que nem existe. Da mesma forma, imagina algo que você parou. Pode ser algo grandioso, algo menor. Precisa colocar um peso realmente para voltar? Ou é só voltar? A partir de hoje, eu vou retomar esse projeto. Ou vou voltar a manter a constância em algo que eu já fazia. Vou estar todos os dias ali regando, porque dessa vez eu vou me permitir chegar na colheita. É uma decisão. E a colheita, ela também precisa... Eu recomendo que ela tenha uma métrica para você analisar. O que é essa colheita que você imagina? Por um exemplo, tá? Vamos levar para um lado bem técnico aqui. Dani, eu quero vender mais. Vender mais quanto? Vender R$1 a mais já é vender mais. Dani, eu quero mais seguidores. Mais seguidores quanto? Um seguidor a mais já é mais seguidores. Então, quando você coloca uma métrica no que você quer, você consegue perceber que chegou no momento da colheita também. Porque como a gente sempre quer melhorar, avançar, talvez você chegue na colheita e nem perceba. Talvez você chegue e já esteja comum no dia a dia. E quando você se coloca um objetivo, seja escrito, seja em alguma imagem, por que funciona tanto aquele quadro dos sonhos, em que você coloca as imagens do que você quer conquistar no ano? E aí quando você conquista, você olha para aquela imagem e parece idêntico ao que você queria. Porque você lembra do que você quer. Você lembra do teu objetivo. Você lembra da colheita que você quer ter. E se a gente não colocar em mente como que vai ser essa colheita, como que vai acontecer, qual que é a métrica que eu vou saber que eu cheguei no meu objetivo, talvez você chegue e nem perceba. É bom das duas formas. Só que quando você tem aquela sensação de, cara, aquilo que eu estipulei, naquele prazo ou daquela forma que eu queria que acontecesse, realmente aconteceu, você vê que é possível, você vê que vale a pena se desafiar. Vale a pena todos os dias estar plantando de pouquinho em pouquinho, tá regando, tá mantendo a constância no que você faz. Então, para muitas pessoas funciona muito isso do visualizar algo, né? Talvez você só tendo isso em mente já vai se manter constante todos os dias. Talvez vai precisar disso a mais, que vai ser uma imagem na tua frente, uma meta por escrito. É você se desafiar realmente. Você sabe como você funciona melhor. Mas entre plantar e colher, existe o regar. E o regar é o quê? A constância, o fazer o que precisa ser feito, é o processo, todos os dias. Para a gente finalizar a nossa dose do Café de Milhões, eu quero que você traga em mente, para a gente orar agora e pedir pelo nosso dia, qual projeto ou comportamento você está precisando retomar.
ou retomar, continuar fazendo, ou se você sente que é algo que precisa ser iniciado. Mas eu quero que tu traga em mente algo que você precisa todos os dias estar regando, de pouquinho em pouquinho, tá? Traga isso em mente pra gente pedir pelo nosso dia agora. Toma uma respiração profunda, se você puder, feche os teus olhos nesse momento. Se não, apenas se concentre. Meu Deus, hoje nós te agradecemos primeiramente pelo dia, por estarmos vivos, te agradecemos pela nossa saúde e por tudo que o Senhor já nos permitiu ter e fazer. A partir de hoje, a gente decide não mais parar no meio do caminho. A partir de hoje, a gente quer começar, continuar e concluir. Que todo pensamento de desistência, que todo pensamento que venha trazer algo para nos impedir de chegar nas promessas que o Senhor tem para nós, que esses pensamentos caiam por terra, que esses pensamentos não permaneçam, que eles não fiquem rondando a nossa mente, porque a gente sabe que isso não vem do Senhor. A partir de hoje a gente decide continuar regando o que precisa, continuar fazendo o que precisa ser feito todos os dias, e que para que a gente consiga fazer isso, nós te pedimos sabedoria, entendimento, e me vem muito a palavra de comprometimento. Que nós estejamos cada dia que passar mais comprometidos com a nossa colheita. Que a gente possa olhar para o nosso negócio e tratar o negócio como negócio. Que os nossos sentimentos, eles não interfiram no que precisa ser feito. Que a cada dia que passe, a gente se desenvolva mais como pessoa. Que a gente esteja melhor a cada dia. E que o Senhor nos traga a clareza, a certeza de qual é a próxima colheita na qual a gente precisa focar. Nós sabemos que o Senhor vai nos protegendo a cada dia, vai nos guiando a cada dia, e que a gente tenha entendimento ao sentir e ao ver, que seja muito claro o que é que precisa ser feito. Nós escolhemos a partir de hoje não mais começar e parar, mas sim começar e chegar no momento da colheita. A Ti, meu Deus, nós entregamos o nosso dia, a nossa empresa, tudo o que vai acontecer ao longo dele. Esteja presente em cada segundo, em cada decisão, e que o melhor sempre aconteça. Amém? Amém. Entre plantar e colher, existe o regar. Foi a nossa dose do dia do Café de Milhões, da página 38. Então, bora lá regar, né? Bora se colocar em movimento, bora fazer o que precisa ser feito, porque não é começando e parando que a gente vai colher o melhor dessa terra, mas sim de pouquinho em pouquinho, todos os dias estar empilhando resultados. Pensando a curto prazo, sim, mas também pensando a médio e a longo prazo. Porque no final, a conta sempre fecha. Quero te desejar um ótimo dia, ótimas vendas. Se você não tem o seu livro do Café de Milhões em mãos ainda, ter acesso vitalício à gravação das doses também, e ainda junto vem todas as minhas ferramentas de organização, produtividade e constância. Se você ainda não tem em mãos, vai para qualquer post ou story meu do Instagram agora e comenta a palavra café, tá? Comenta a palavra café em qualquer post do meu Instagram, Daniele Becker Oficial, para já pedir o seu. Te desejar um ótimo dia, ótimas vendas, e agora bora lá fazer o que precisa ser feito.